Se você não ouvir agora, pode ser tarde demais. Mensagem urgente de Deus: não ignore. E se eu te dissesse que o silêncio que você sente agora pode ser, na verdade, Deus te chamando? Sim, aquele vazio, aquele desconforto inexplicável. Talvez não seja abandono, talvez seja um chamado, e ignorá-lo pode custar caro. Não amanhã, mas hoje, porque o tempo espiritual não espera. Deus não chama na calmaria. Ele escolhe os momentos de caos, de confusão, justamente para te despertar. Não se engane, você não está ouvindo isso por acaso. Algo maior quer sua atenção. Mas a pergunta é: você vai ouvir? Aqui, não vamos te prometer respostas fáceis. Pelo contrário, vamos conversar sobre por que o silêncio de Deus pode ser a maior mensagem da sua vida. Como reconhecer as oportunidades que vêm disfarçadas de dificuldade. E principalmente, como agir antes que seja tarde demais. É um alerta, mas também um convite. Antes de seguir, quero te pedir um favor simples. Inscreva-se no canal, ative as notificações e compartilhe esse vídeo com alguém que precisa acordar espiritualmente. Não guarde só para você o que pode ser um resgate. E quero propor um desafio prático. Escreva agora nos comentários a frase: eu escolho ouvir a voz de Deus, mesmo no silêncio. Escreva como um compromisso público. Quem declara, decide. E quem decide, transforma. Agora, você está pronto para entender o chamado? Porque a resposta não vai esperar você se sentir preparado. Chamado de Deus e sensibilidade espiritual. Deus não segue o nosso cronograma. Aliás, Ele costuma escolher exatamente os momentos mais inesperados para nos chamar. Justamente quando achamos que tudo está desmoronando, quando o chão some sob os pés, quando o silêncio parece dominar a alma, é ali que o chamado de Deus acontece. E sabe o que é mais surpreendente? Quase nunca percebemos esse chamado de imediato. Por isso, a sensibilidade espiritual precisa ser cultivada como quem cultiva uma amizade, dia após dia, em silêncio, com atenção. As dificuldades que você enfrenta hoje, sejam crises financeiras, problemas familiares, doenças ou sentimentos de solidão, podem, na verdade, ser disfarces perfeitos para o chamado divino. Sim, aquilo que você entende como obstáculo pode ser o caminho escolhido por Deus para promover sua transformação espiritual. Não olhe mais para seus problemas como castigos. Comece a vê-los como convites. Mas como saber se você está sendo chamado? Preste atenção naquele desconforto que não passa. Aquela sensação de que você precisa mudar, mesmo sem saber por onde começar. Deus fala através desse incômodo. Sua alma reconhece a voz do Criador antes mesmo de você compreender racionalmente o que está acontecendo. Isso é sensibilidade espiritual. Quer desenvolver essa percepção? Reserve momentos de silêncio verdadeiro no seu dia. Não o silêncio do ambiente, mas o silêncio interior. Aquele onde você consegue calar seus próprios pensamentos ansiosos e simplesmente escutar. Leia as Escrituras como se fossem cartas pessoais enviadas para você. Pare de procurar sinais grandiosos e comece a valorizar os pequenos toques no coração. Lembre-se, Deus não precisa de tempestades para se fazer ouvir. Às vezes, Ele sussurra. Deus pode estar falando com você agora mesmo, usando este conteúdo como canal. Não ignore. Sensibilidade espiritual não é um dom reservado a poucos. É uma habilidade que nasce da disposição de ouvir. Agora pergunte a si mesmo: estou disposto a ouvir, mesmo sem entender? Silêncio de Deus e comunicação espiritual. O silêncio de Deus é uma das experiências mais desafiadoras para quem busca crescer espiritualmente. Você ora, pede sinais, clama e nada. Apenas um vazio que ecoa dentro do peito. Mas será que esse silêncio significa ausência? Ou será que é justamente nesse silêncio que ele mais fala? É curioso pensar nisso, mas a verdade é que o silêncio de Deus não é rejeição, é preparação. Imagine um professor durante uma prova.
Ele se cala, não porque abandonou o aluno, mas porque é o momento de aplicar o que já foi ensinado. Com Deus, acontece algo semelhante. Quando tudo silencia, talvez seja o momento de você refletir. O que Deus quer que eu aprenda no silêncio? A pausa, que tantos desprezam, é essencial para desenvolver a escuta espiritual. Em meio à correria do dia a dia, criamos uma comunicação com Deus baseada apenas no pedir e esquecemos de ouvir. O silêncio dele, então, se torna um convite para recalibrar essa relação. Talvez Deus esteja calado porque você não está pronto para ouvir o que ele quer dizer. Mas atenção, ouvir a voz de Deus não é algo místico, reservado a poucos. É um processo que começa na decisão de parar, silenciar os pensamentos, controlar a ansiedade, aceitar não ter todas as respostas. Na prática, comece reservando 5 minutos do seu dia apenas para o silêncio. Nada de listas de oração, nem músicas, nem leituras. Apenas você e a presença divina. Esse silêncio, que no início parece desconfortável, se tornará solo fértil para Deus plantar respostas dentro de você. Não fuja do silêncio, abrace-o. Deus muitas vezes fala quando paramos de tentar controlar a conversa. O silêncio de Deus não é um fim, é uma ponte, mas só atravessa quem decide confiar, mesmo sem entender. O chamado não requer perfeição, apenas disponibilidade. Existe um grande equívoco que paralisa muita gente: achar que só pode responder ao chamado de Deus quando estiver espiritualmente preparado. Sabe aquela ideia de vou começar quando estiver mais santo? Ou quando minha vida estiver em ordem? Esqueça isso. Deus nunca chamou os prontos, Ele chama os dispostos. A perfeição nunca foi pré-requisito, disponibilidade sim. Deus não está à procura de pessoas sem falhas, mas de corações humildes, o suficiente para dizer: eis-me aqui. O que Ele deseja é a abertura do coração, não a lista de acertos impecáveis. Aliás, é justamente na caminhada que Ele molda o caráter, ajusta a rota e transforma a alma. Se você espera se sentir perfeito para agir, vai passar a vida esperando. Agir no presente é essencial para não perder as oportunidades divinas que estão ao seu redor. Já pensou quantas portas você deixou fechadas simplesmente porque se achou incapaz? A oportunidade espiritual não bate na porta de quem se sente pronto, mas de quem está disposto a abrir. E acredite, muitas vezes, a primeira ação que Deus espera de você é justamente um passo hesitante, frágil, mas verdadeiro. Pequenos atos, como compartilhar uma mensagem de fé, começar a orar em silêncio ou dedicar alguns minutos à leitura da Bíblia. Não subestime os pequenos começos. Eles são o terreno onde grandes transformações espirituais germinam. Quer saber como começar? Ao invés de planejar ações grandiosas, faça algo simples hoje. Leia um capítulo dos Evangelhos como se fosse uma carta escrita só para você. Fale com Deus sem filtros, sem formalidades. Simplesmente converse. E quando sentir medo, lembre-se: medo não é sinal para parar. É sinal de que você está saindo da zona de conforto. Disponibilidade é fé em movimento. E movimento é o que Deus mais deseja de você agora. Escutar com o coração. Você já tentou ouvir Deus usando apenas os ouvidos? Se sim, talvez tenha se frustrado. Deus não se comunica como nós. Sua voz ressoa no coração, não no tímpano. E para escutar com o coração, é preciso mais do que audição, é necessária entrega. Muitos tratam a leitura da Bíblia como uma obrigação religiosa ou um exercício intelectual, mas ela foi escrita como uma carta pessoal. Cada versículo é como uma frase diretamente endereçada a você. Leia as Escrituras como quem lê palavras de alguém que te conhece profundamente e deseja te transformar. Essa mudança de perspectiva pode abrir portas que você nem imaginava.
Experimente abrir os evangelhos e ler devagar, parando sempre que algo tocar sua alma. Não se trata de quantidade de páginas, mas de profundidade no entendimento. A intimidade com Deus nasce desse tipo de escuta atenta e do silêncio interior. Não é gritando orações, nem multiplicando pedidos, que você vai perceber a direção divina. É silenciando o ego, domando a ansiedade e esvaziando-se da necessidade de controlar tudo. E por que escutar com o coração? Porque a mente julga, analisa, desconfia. O coração, quando aberto, simplesmente acolhe. Às vezes, a direção de Deus não faz sentido lógico, mas mesmo assim, algo dentro de você sente paz. É o coração reconhecendo a assinatura do Criador. Praticamente, como fazer isso? Escolha um horário fixo do seu dia. Abra um evangelho como João ou Mateus. Antes de ler, ore dizendo: Deus, fale comigo através da tua palavra. Depois leia pausadamente, como quem espera uma resposta. E quando sentir algo tocar lá dentro, pare. Medite. Isso é escutar com o coração. Lembre-se, Deus não compete com o barulho da sua mente. Ele fala onde há espaço para ser ouvido. Está disposto a silenciar para ouvir? Coragem para declarar a fé. Muita gente imagina que testemunhar a fé significa pregar para multidões ou ser reconhecido como um líder espiritual. Nada mais distante da realidade. O verdadeiro testemunho, aquele que move o coração de Deus, acontece nos pequenos atos. E sabe o que exige mais coragem? Declarar sua fé nas situações simples da vida. Naquela conversa entre amigos, numa atitude no trabalho, ou até mesmo ao postar algo edificante nas redes sociais. Declarar a fé não significa ser perfeito. Significa mostrar, sem medo, que você caminha com Deus mesmo em meio às suas falhas. Não esconda suas imperfeições atrás do silêncio. Quando você assume sua caminhada, mesmo sendo imperfeita, você inspira outros a fazerem o mesmo. Alguém precisa ver a sua fé em ação para acreditar que é possível viver assim. Quer um exemplo simples? Em vez de apenas curtir aquela mensagem cristã nas redes sociais, compartilhe. Deixe um comentário público declarando sua fé. Ou ainda mais prático, na próxima conversa em família, fale que você tem buscado crescer espiritualmente. Isso é coragem espiritual. Ser luz onde seria mais fácil se esconder. Mas atenção, não faça disso um teatro. Declarar a fé é um ato de verdade, não de aparência. Quando seu coração se conecta com Deus, o testemunho flui naturalmente. É como uma vela acesa em meio à escuridão. Ela não precisa anunciar sua luz, apenas brilha. Lembre-se, pequenas atitudes públicas possuem grande valor no mundo espiritual. Talvez o seu simples "Deus te abençoe" ou um convite para alguém ouvir uma mensagem de fé possa se tornar o início da transformação de uma vida. A pergunta é: você está pronto para deixar sua fé visível? Coragem não é ausência de medo, é decidir agir apesar dele. Transformação. Fora da zona de conforto. Deus não trabalha para manter você confortável. Ele trabalha para transformar você. E transformação quase sempre acontece fora da zona de conforto. Afinal, como crescer se você insiste em permanecer onde se sente seguro? Talvez esse desconforto que você sente ultimamente não seja o inimigo, mas o empurrão de Deus te chamando para algo maior. O erro de muitos é achar que transformação espiritual acontece em momentos de calmaria, quando tudo está bem. Mas Deus, na maioria das vezes, age no caos. Nos momentos em que a vida parece bagunçada demais para continuar. É ali, exatamente onde você pensa em desistir, que Ele começa a trabalhar. E não pense que transformação é algo confortável. Vai doer, vai exigir renúncia, vai mexer nas suas prioridades. Mas cada desconforto será o sinal de que algo está sendo reconstruído dentro de você. A coragem para enfrentar essa mudança é o que diferencia quem apenas deseja transformação de quem a vive de verdade.
Como sair da zona de conforto na prática? Comece mudando suas pequenas rotinas. Se você sempre ora da mesma forma, mude. Experimente novos momentos de oração. Se nunca jejua, comece aos poucos. Se evita falar de sua fé, ouse testemunhar. Deus não precisa de ações grandiosas. Ele precisa que você esteja em movimento. E lembre-se, toda renovação exige entrega. Confie em Deus mesmo quando não entender o processo. Entregar-se ao desconhecido é, na verdade, uma declaração de confiança em Deus. E é essa confiança que permitirá que Ele trabalhe dentro de você. Então pergunte-se, o que está me mantendo preso no mesmo lugar? Porque Deus já te chamou. Agora, cabe a você dar o primeiro passo, mesmo tremendo. Silêncio como espaço de crescimento. Quando Deus silencia, a maioria das pessoas interpreta como rejeição. Mas, na verdade, o silêncio de Deus é um espaço intencional criado por Ele para promover seu crescimento espiritual. Não é ausência, é preparação. Pense no agricultor. A terra parece silenciosa antes da colheita, mas debaixo dela as sementes estão germinando. Assim funciona com a alma. O silêncio não significa que Deus te abandonou. Pelo contrário, significa que Ele está confiando em você o suficiente para permitir que cresça nesse espaço de espera. Mas esse crescimento só acontece se você mudar a perspectiva. Em vez de perguntar por que Deus não fala, pergunte o que Ele quer que eu aprenda nesse silêncio. Esse tempo, muitas vezes desconfortável, é o intervalo necessário para sua alma amadurecer. É quando você aprende a confiar sem ver, a permanecer mesmo sem sentir. Nesse período, Deus trabalha não ao seu redor, mas dentro de você. Como aproveitar esse tempo de silêncio na prática? Crie hábitos intencionais de reflexão. Escreva um diário espiritual. Anote suas orações, suas dúvidas, suas pequenas vitórias. Leia Provérbios e Eclesiastes buscando sabedoria prática para a sua jornada. E principalmente pare de exigir respostas imediatas. O crescimento espiritual é como o nascer do sol. Não acontece de uma vez, mas aos poucos, iluminando o que estava escuro. Abrace o silêncio como uma ferramenta divina, não como punição. Esse tempo de pausa é o presente que você não sabia que precisava. E quando Deus voltar a falar claramente, você estará mais preparado para ouvir. Lembre-se, silêncio não é ausência de movimento, é preparação para o próximo passo. E talvez, justamente agora, Deus esteja te convidando a crescer em silêncio. Abertura para novas oportunidades. Existe algo que poucos entendem. O tempo espiritual vale mais do que qualquer riqueza. As oportunidades que Deus coloca diante de você não são simples convites. São portais espirituais que, uma vez fechados, talvez nunca mais se abram da mesma forma. O problema é que muitas vezes estamos tão ocupados com nossas rotinas e preocupações que sequer percebemos quando Deus nos chama para algo novo. Ignorar o chamado de Deus é como fechar a porta na face da transformação. E não se engane, Deus é paciente, mas não indefinidamente. O tempo dele é perfeito, mas não ilimitado. Quantas oportunidades espirituais você já perdeu esperando o momento certo? Abrir-se para novas oportunidades exige coragem, mas, acima disso, exige sensibilidade. Deus fala através de situações simples, uma conversa inesperada, um convite para servir, uma necessidade que surge perto de você. Não espere o sobrenatural estrondoso. O chamado costuma vir camuflado de normalidade. Quer um conselho prático? Todos os dias, ao acordar, ore de maneira objetiva. Senhor, abra meus olhos para não perder as oportunidades que virão hoje. Simples assim. Quando você ativa essa consciência, começa a enxergar o que antes passava despercebido. Uma pessoa precisando de ajuda, uma oportunidade de servir, um momento de falar da sua fé. E mais, o medo de errar não pode ser maior do que o desejo de obedecer.
Não se esconda atrás da desculpa do ainda não é a hora. Se Deus colocou o impulso no seu coração, a hora é agora. O tempo espiritual perdido não retorna, mas hoje você tem uma chance nova: abrir-se, disponibilizar-se. Oportunidades espirituais são tesouros escondidos no seu cotidiano. A diferença está em quem escolhe enxergá-los. E você vai deixar essa próxima porta se fechar? Decisão como chave da transformação. Talvez o maior erro espiritual das pessoas não esteja na falta de conhecimento ou na ausência de oportunidades. Está na indecisão. A vida espiritual é feita de escolhas diárias, não de grandes revelações ocasionais. E cada decisão que você adia é uma oportunidade de transformação que você rejeita sem perceber. É preciso entender: Deus chama, mas não força. Ele convida, mas não empurra. A transformação espiritual começa quando você toma a decisão de agir, mesmo sem ter todas as respostas. Afinal, fé não é ausência de dúvida. Fé é escolher caminhar mesmo carregando a dúvida ao lado. Decisão é ação em estado puro. Quando você decide começar, o céu se movimenta ao seu favor. Mesmo um passo pequeno pode desbloquear portas espirituais que estavam fechadas. Mas para isso, você precisa escolher sair da teoria e entrar na prática. E sabe o que isso significa? Que você não precisa esperar sentir vontade para obedecer. Quem decide, age. Quem sente, muitas vezes permanece parado. Quer um conselho prático? Escolha uma mudança espiritual concreta hoje, não amanhã. Algo simples: acordar 10 minutos mais cedo para orar, enviar uma mensagem encorajadora a alguém, jejuar uma refeição. A decisão pequena, sustentada dia após dia, tem um impacto maior do que qualquer emoção passageira. O segredo da transformação não está em grandes eventos sobrenaturais, está em decisões comuns feitas com constância. Deus honra quem decide agir mesmo na incerteza, porque é nessa escolha que Ele encontra espaço para operar. Agora, olhe para a sua vida. Quais decisões você está adiando por medo, dúvida ou comodidade? Lembre-se, o tempo não para. E a sua transformação está esperando uma única coisa: sua decisão. Agir é prova de fé. Fé não é algo que você sente, é algo que você demonstra. E sabe como? Através da ação. É fácil dizer que confia em Deus enquanto tudo está parado, mas a verdadeira prova da fé aparece no momento em que você decide agir, mesmo sem ter garantias. Agir é colocar sua confiança em Deus de forma prática, visível, real. Muita gente confunde esperar em Deus com estagnação, mas esperar no Senhor não significa ficar imóvel. Significa continuar caminhando mesmo sem ver o caminho completo. É como atravessar uma ponte na neblina. Você só vê o próximo passo, mas precisa confiar que a estrutura está lá. Fé verdadeira exige movimento, e esse movimento começa pequeno. Um sim a um convite, uma oração que você nunca fez antes, uma mudança de hábito. Deus não espera que você mude tudo de uma vez, mas Ele espera que você faça algo. Um primeiro passo, mesmo tímido, vale mais no mundo espiritual do que 1000 intenções nunca concretizadas. Quer uma prática simples? Escolha algo que você sente que Deus está pedindo, algo que você vem adiando, e dê o primeiro passo. Mesmo que seja pequeno, coloque em ação aquilo que você sabe, mesmo sem ver o próximo capítulo. A fé que permanece no pensamento é apenas teoria. Quando você age, ela se torna testemunho. E mais, suas ações podem se tornar a resposta à oração de alguém. Talvez o seu passo de fé seja o milagre pelo qual outra pessoa espera. Portanto, lembre-se, mesmo um gesto pequeno, como compartilhar esta mensagem com alguém, pode ser um ato de fé. Não subestime os pequenos começos. Eles são o início das maiores transformações. Agora, pergunte-se: o que você pode fazer hoje para transformar sua fé em ação concreta? O movimento é essencial. Se existe uma verdade espiritual frequentemente ignorada, é esta:
Deus trabalha enquanto você se move. Esperar respostas do céu parado, estagnado, é o mesmo que pedir para colher sem plantar. O agir não é opcional, é essencial. Não porque Deus precisa das suas obras, mas porque o movimento é o ambiente onde a transformação acontece. Muita gente passa anos sonhando com uma mudança espiritual, mas não sai do lugar. Por quê? Porque confunde desejo com ação. Desejar é passivo. Agir é decidir diariamente caminhar. E aqui está o ponto principal. Deus não espera perfeição no seu movimento. Ele espera disponibilidade. Mesmo que você erre o caminho, o fato de estar em movimento permite que Deus te redirecione. Na prática, não espere sentir que é o momento certo para começar algo. Comece e permita que o momento se torne certo no caminho. Leia, ore, sirva, compartilhe sua fé. Não precisa ser grandioso, apenas esteja se movendo. O movimento diferencia quem apenas quer mudar de quem realmente está disposto a ser transformado. Pense no exemplo do barco. Enquanto está parado, é impossível alterar sua direção. Mas quando está em movimento, até mesmo uma leve correção no leme pode levá-lo a um destino completamente diferente. Sua vida espiritual funciona da mesma forma. Então, pergunte-se hoje: estou me movendo ou apenas desejando? Lembre-se, querer sem agir é como orar sem acreditar. Deus não está procurando pessoas que saibam o caminho completo. Ele está buscando aqueles que dizem: aqui estou, pronto para caminhar. Mesmo que os passos sejam incertos. Afinal, na jornada espiritual, quem se move, cresce. Superar limitações com a ajuda de Deus. Quantas vezes você já pensou que não era capaz? Que suas limitações eram grandes demais para seguir adiante? Esse pensamento é mais comum do que parece, mas a verdade é que suas fraquezas não são um obstáculo para Deus. Na realidade, são o palco onde Ele mostra seu poder. Deus não escolhe os capacitados, Ele capacita os escolhidos. E sabe quando Ele atua com mais força? Justamente quando você reconhece que não consegue sozinho. É nesse momento, quando você se sente pequeno, fraco ou insuficiente, que o poder divino começa a agir de maneira extraordinária. Talvez você olhe para si mesmo e só enxergue limites, timidez, medo, traumas, falta de recursos. Mas Deus vê oportunidades. O que você entende como ponto final, Ele enxerga como ponto de partida. Isso não é discurso motivacional vazio. É um princípio espiritual profundo. Suas limitações humanas são espaço livre para Deus operar. Na prática, como superar essas barreiras? Primeiro, reconheça suas fraquezas sem vergonha. Ore de forma honesta. Senhor, sozinho eu não consigo. Depois, dê passos pequenos, confiando que a força virá no caminho. A ajuda de Deus não costuma vir antes da decisão, mas depois do movimento. Lembre-se de Moisés, que se sentiu incapaz de falar em público, ou Gideão, que se via como o menor da sua casa. Todos eles tinham algo em comum. Foram além das suas limitações com a força de Deus. E você também pode. Talvez o impossível que você teme seja apenas o espaço onde Deus quer agir, mas Ele precisa da sua permissão, da sua decisão e do seu movimento. A limitação que você tanto lamenta pode ser justamente o lugar onde Deus mostrará o impossível. Força da fé e transformação. A fé é o combustível da transformação espiritual. Mas atenção, não qualquer fé, não aquela fé vaga, emocional, que depende do sentir, mas uma fé firme, concreta, construída na confiança em Deus, mesmo quando tudo parece contrário. Essa é a fé que gera movimento e transformação real. E aqui está a verdade. Deus não precisa de alguém extraordinário para fazer coisas extraordinárias. Ele só precisa de um coração disposto. A fé verdadeira não nasce quando você entende tudo. Ela nasce quando você decide confiar, mesmo
sem entender. Esse é o momento em que suas limitações se tornam oportunidades para o agir de Deus. Sabe aquela área da sua vida onde você sempre tropeça? Aquela fraqueza que parece impossível de superar? É justamente ali que a fé pode operar a transformação. Não porque você conseguirá sozinho, mas porque, ao confiar em Deus, você libera espaço para que o impossível aconteça. Na prática, como aplicar essa força da fé? Simples. Comece a declarar, mesmo antes de ver. Diga a si mesmo: eu creio que Deus está agindo, mesmo quando não vejo. Escreva isso. Ore sobre isso. Mantenha o foco naquilo que Deus pode fazer, não no que você não consegue. O segredo da transformação não está em você se tornar mais forte, mas em permitir que Deus se fortaleça em você. E isso acontece quando você entrega sua fraqueza e se posiciona em fé. Cada vez que você escolhe confiar em Deus, ao invés do medo, você está plantando sementes de transformação espiritual. Cada oração feita no silêncio, cada decisão de continuar mesmo cansado, tudo isso é fé prática. E fé prática move o céu. Talvez o que você chama de limitação, Deus chama de ponto de partida. Transformar a dor em algo belo. É difícil acreditar que a dor possa ser ferramenta de Deus. Afinal, como algo tão pesado, tão difícil, poderia gerar algo belo? Mas essa é uma das maiores especialidades do Criador: reconstruir vidas a partir daquilo que parecia irreparável. Talvez você esteja carregando cicatrizes da alma, marcas de perdas, decepções, fracassos, mas saiba, Deus não desperdiça dor. Tudo aquilo que te feriu pode, nas mãos dele, se tornar instrumento de transformação, tanto para a sua vida quanto para a vida de outros. Lembre-se, as maiores árvores crescem sobre a terra mais revolvida. Sua dor não é o fim da história, é o solo onde Deus deseja plantar algo novo. E quando essa transformação começa, a dor deixa de ser apenas sofrimento e passa a ser testemunho. Na prática, como transformar sua dor em algo belo? Primeiro, pare de esconder suas cicatrizes. Apresente-as a Deus em oração sincera. Depois, esteja disposto a ajudar outros que enfrentam dores semelhantes. Quando você permite que sua história alcance alguém, Deus usa suas quedas para levantar outros. Talvez você não perceba, mas seu simples "eu também passei por isso e Deus me sustentou" pode ser o fio de esperança que alguém precisa. Não subestime a força de uma história real contada com sinceridade. E mais, não apresse o processo. Deus transforma a dor em algo belo no tempo certo. Enquanto isso, permaneça fiel. Cada lágrima derramada no silêncio é regada por Ele. A sua dor, nas mãos certas, pode se tornar poesia. E essa poesia, escrita por Deus, será lida por pessoas que você nem imagina. Agora, reflita. Você está disposto a entregar suas feridas para que Ele as transforme em cura? Reflexão e ação. Refletir sem agir é como planejar uma viagem e nunca sair de casa. Na vida espiritual, não basta pensar, meditar ou entender. É preciso transformar reflexão em ação. Isso não significa esperar se sentir pronto. Significa escolher agir mesmo carregando dúvidas e inseguranças. Afinal, a verdadeira transformação acontece quando a reflexão encontra a prática. Muitos reconhecem a ação de Deus em suas vidas, mas estagnam na contemplação. Sentem o chamado de Deus, percebem as oportunidades espirituais e não fazem nada. Por quê? Porque agir exige compromisso. E compromisso, às vezes, assusta. Se você sente que Deus te chama para algo, não complique. Comece pelo básico. Se sente que precisa se reconciliar com alguém, mande aquela mensagem. Se percebe que deve buscar mais intimidade espiritual, dedique tempo diário à leitura da Bíblia. Pequenas ações são sementes que crescem com o tempo. Não espere plantar árvores. Comece com grãos.
Um segredo importante: a transformação espiritual não exige mudanças radicais de uma só vez. Ela exige decisões reais, constantes e conscientes. Cada pequena atitude, quando feita com sinceridade, atrai o agir de Deus sobre sua vida. Quer uma dica prática? Pegue papel e caneta e escreva hoje: o que Deus já me pediu e que eu ainda não coloquei em prática. Liste pelo menos 3 pontos. Depois, escolha um para começar a agir agora. Simples, direto, sem complicações. Reflexão sem ação é estagnação. Mas quando você decide se mover, mesmo devagar, cada passo se torna uma declaração de fé. E Deus honra quem decide agir. A pergunta que fica: qual atitude concreta você vai tomar hoje em resposta ao chamado de Deus? E agora, depois de tudo o que conversamos, resta apenas uma pergunta: o que você vai fazer com o que acabou de ouvir? Porque saber não é suficiente. Refletir sem agir não transforma ninguém. A decisão está nas suas mãos. Você sente que Deus te chama? Então, não ignore. Talvez o desconforto que você sente hoje seja o próprio Deus dizendo: filho, levanta, é hora de caminhar. E lembre-se, Ele não exige perfeição, Ele pede disponibilidade. O primeiro passo pode parecer pequeno, mas no mundo espiritual é gigante. Quais decisões você está adiando por medo? Quais oportunidades divinas você está ignorando sem perceber? E se o silêncio que você chama de abandono for, na verdade, uma pausa estratégica para o seu crescimento? Agora, quero te convidar a algo mais profundo. Escreva nos comentários o que Deus falou com você através dessa mensagem. Não deixe essa reflexão morrer dentro de você. Compartilhe. Dê um nome ao seu próximo passo de fé. Se essa mensagem tocou seu coração, inscreva-se no canal e ative o sininho. Aqui, cada conteúdo é preparado para te ajudar a crescer espiritualmente, mesmo quando o caminho parecer difícil. E lembre-se, agir é a prova da fé verdadeira. O que você fará a partir de agora mostrará o tamanho da sua confiança em Deus. Eu acredito que sua transformação começa hoje. E você?